A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Esta é mais uma aula do curso CPO, é o curso de preparação de obreiros da Escola de Obreiros da União dos Militares Evangélicos da Marinha. Você já sabe, mas eu quero aqui dizer para você que está sendo uma bênção e eu te agradeço. E peço a você que insista, não desista, continue aí assistindo às aulas. As aulas sempre vai estar disponível aí no grupo de WhatsApp do curso e você tenha um bom estudo. Na aula passada falamos sobre homilética e nesta aula agora nós vamos falar sobre família cristã. É uma aula, meu irmão, que é bastante discutido, muito conhecido os assuntos bíblicos, mas que você possa acompanhar. Eu tenho pouco armazenamento de gravação nesta plataforma pela qual eu gravo. Quando atinge um total de armazenamento, aí é cancelado porque é de graça, e por isso que eu acelerei um pouco e talvez não tenha espaço para toda a aula, mas eu vou disponibilizar os slides e esta pequena aula lá no grupo do WhatsApp do aluno. Eu peço a você também que se aplique e estude a aula passada homilética, porque nesta aula eu deixei lá um exemplo, é o exercício, e esse exercício vai valer para que você possa assim somar e receber o certificado, tá bom? Homilética, a atividade, o exercício está lá e você assiste às aulas. Eu dividi as aulas em 5 pequenas aulas, é bom assistir, tá bom? Então bons estudos para você. E vamos dar início aqui na matéria família cristã. E nós iniciamos essa aula, meu irmão. A aula desta noite nós começamos a dar um exemplo como Deus estabeleceu a ordem para a família. Como eu falei, é um assunto muito conhecido. Deus é o Deus que criou a primeira instituição, a família, ainda lá no Éden. Ele criou tudo e para o homem não tinha uma adjuntora, uma companheira. O homem estava solitário e Deus viu que não era bom que o homem fique sozinho, solitário. Então ele foi ali do próprio homem, do lado do homem, da costela do homem, ele tirou a sua adjuntora, a sua companheira, criando a instituição familiar, a instituição de Deus. Então, nós vamos nos aplicar nesta aula. E nós iniciamos, como eu já falei, começamos a dar um exemplo de como Deus estabeleceu a ordem para a família. Então, para a família, Deus estabeleceu a seguinte ordem neste exemplo: Deus, pai e mãe e filhos. É assim que Deus escolheu. Quando troca-se as posições, acontece as dificuldades. Mas a ordem de Deus para a família sempre é essa: adorar a Deus. Deus fez a família, o ser humano, para que o homem possa o adorar. E ele estabeleceu uma ordem. Que ordem é essa? Pai e mãe. E o filho? Então, os filhos, eles perdem a referência da figura do pai ou da mãe quando esta ordem ela é destituída, quando esta ordem ela não é seguida. Então, geralmente ali, o filho, ele perde essa referência que Deus estabeleceu para cada membro da família. Cada um tem ali a sua função. Quando colocamos isso em prática, a família se fortalece. Então, esse foi o exemplo que eu coloquei na aula. Estou aqui fazendo um resumo, mas eu posso dizer para você o seguinte: olha, no degrau, na hierarquia, sempre vai ser Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Depois vem o pai, a mãe e o filho. Então, nós estabelecemos essa ordem por Deus, criada ainda no jardim do Éden. Se você for para o versículo de número 26
do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus falou o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se Deus falou façamos, é porque ele não estava sozinho. Já estava ali a presença da família, a família de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós falamos que o inimigo, Satanás, ele ficou decepcionado porque ele queria se parecer com Deus, mas Deus não o permitiu. Por isso ele já ficou com raiva do homem, porque Deus escolheu o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Façamos quando Deus fala isso. Mas nós podemos ver ali que a aparência do ser humano, quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso já é uma situação de criação do ser humano. Ele dá prosseguimento depois dizendo: criamos homem, mulher, macho, fêmea. Mas nesta palavra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso significa que é a criação do ser humano. O ser humano com a capacidade de pensar, raciocinar, ter a característica de Deus, ter um espírito que dá a capacidade de pensar e raciocinar. Então essa é a característica de Deus que todo ser humano tem, tanto o homem como a mulher. Em seguida, ele diz, né, façamos o homem, né, e a mulher foi criada depois. Aí ele estabelece, neste exato momento, ele estabelece homem, mulher. Ou seja, no céu não tem confusão de gênero, irmão. Deus já estabelece a família constituída por um homem e por uma mulher. Então, como eu falei, não tem confusão no céu, não tem problema nenhum de gênero humano, porque Deus já determinou que a família ela é formada por um homem e por uma mulher. E qual é a principal característica, qual o propósito de Deus criar a família? É justamente essa, para parecer com a sua imagem e semelhança, como também dar continuidade à reprodução da raça humana aqui nesta terra. Então, primeiro, né, Deus, né, criou ali o homem, criou os animais, pegou o homem, colocou no Éden, no jardim, e para todo o animal tinha um par, mas o homem estava solitário, sozinho. Até que Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Louvado seja o nome do Pai. Então, mesmo no ato da criação, Deus já faz a divisão entre homem e mulher. Então, repito, meu irmão, para ficar bem fixo, no céu não tem confusão de gênero. Apesar das pessoas conceituarem na atualidade vários tipos de família, mas para Deus, no céu, não tem confusão de gênero. É macho, fêmea, homem e mulher que vai dar prosseguimento na reprodução dos seres humanos. Então, primeiro, o homem Adão, ele trabalhou, né, lá no jardim. Depois teve sua esposa, a Eva. Então, para quem quer casar, às vezes a pessoa fica naquela agonia. O jovem, principalmente de igreja, eu tenho que casar, senão eu vou pecar, senão eu vou pecar, senão eu vou pecar. E acaba, às vezes, tomando uma decisão, e não é a decisão mais certeira, porque a ordem de Deus é, para quem quer casar, a ordem é essa. Primeiro tem que trabalhar. Foi isso que Deus fez com Adão. Vá para o jardim, cuide do jardim, dê nome aos animais. Então, Adão foi para o jardim, começou a trabalhar. Ele viu que para cada animal tinha um par,
só ele estava solitário, sozinho, e a gente, na realidade, para poder despertar essa vontade de querer casar, tem que ter condição de sustentabilidade. Então, para isso, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Ter uma ajudadora idônea. Aí, quando você trabalha, se esforça, tem condição de se manter, você procura a sua ajudadora. E que ajudadora é essa? Ajudadora idônea. Foi isso que Deus fez. Quando Deus assim enviou a Eva, ele falou: essa daí agora é osso do teu osso, carne da tua carne, ela vai ser a tua ajudadora idônea. E o que significa idônea, meu irmão? Idônea significa capacitada. Então, toda esposa é capacitada para ajudar o seu marido. Então, é isso que Deus queria, louvado seja o Senhor, que o ser humano entendesse, porque foi isso que ele estabeleceu. Às vezes a pessoa fica naquela agonia: quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. O jovem, principalmente, se não vou pecar, se não vou pecar, se não vou pecar. Mas primeiro a ordem é que você tenha condição de sustentar uma família. Então, primeiro passo, vou trabalhar e agora eu vou sustentar a minha família. Então, nós passamos aqui dando este exemplo e passamos mostrando como Deus assim deu condição para o Adão sustentar a Eva. E a Eva é uma pessoa ali, auxiliadora, idônea, adjuntora, a esposa. Deus capacitou esta esposa. Tem momentos que o homem, irmão, ele não consegue resolver certos tipos de situações. Então é preciso que a auxiliadora, a esposa, ela venha e ajude o homem. E para isso Deus a capacitou. É a mulher que tem aquela condição de juntar, né, os filhos à mesa para uma conversa, para uma situação pela qual esteja se apresentando, e às vezes as condições que se apresenta foge lá da nossa capacidade de resolver. Então a mulher, ela tem essa função, ela tem esse domínio de juntar, conversar e ali o melhor plano sair para se desenvolver. Eu vou apresentar para você agora aqui alguns slides e eu peço a você que preste atenção aí, louvado seja o nome do Pai. Então nós falamos aqui, família cristã. Demos uma introdução e continuamos nela aqui nos slides. Olha, a elevação ou a decadência de um povo, de uma nação, de uma igreja, depende do lar. O lar bem formado é o que procura cumprir a missão para a qual Deus o instituiu no Éden. E ela se divide basicamente em três coisas. Essas três coisas eu coloquei aqui. Então, qual é a missão? A missão principal, a característica principal que eu falei é de que a família, o homem, a mulher, ela tenha a imagem e a semelhança de Deus. Isso é a capacidade de raciocinar, capacidade de pensar, capacidade de ter um espírito. Então, essa é a principal função. E a segunda função é de que o homem possa se reproduzir para poder povoar esta terra. E quando isto acontece, basicamente, quando você ali está junto com a sua esposa, você vai fazer da sua casa um lar. E a casa como um lar, ela é dividida basicamente em três situações. Olha, uma pequena igreja, então o lar, ela é representada por uma pequena igreja, onde todos possam louvar a Deus e serem criados na doutrina e no temor do Senhor. Então, o lar, a família, a casa, ela tem que ter essa aparência de uma igreja, onde todos possam louvar a Deus e serem criados no conhecimento da palavra de Deus e no temor de Deus. O lar, ele também
é uma pequena escola, onde todos aprendam nesta escola, desde pequenos, a seres responsáveis e a trabalhar para o bem comum. Então, a família tem que trabalhar para o bem comum, irmão, preparando-se para o futuro, quando cada um viverá a sua própria vida. Então, no futuro, cada um vai viver a sua própria vida, dando origem a novos lares. Então, aí já está a segunda característica, o propósito principal, quando você ali tem um trabalho, tem capacidade de se sustentar, decidir a sua vida, resolver os seus problemas, trabalhou, arrumou uma esposa como Deus deu para o Adão, agora você, louvado seja o nome do Pai, vai dar origem a novos lares, que pratique os princípios básicos da conduta cristã. Então, quando você tem um conhecimento de Deus, quando você faz da sua casa uma pequena igreja, quando você faz da sua casa uma pequena escola, visando o futuro, irmão, e tem capacidade agora de gerar novos lares, nova família, aí você vai praticar os princípios básicos da doutrina de Deus com solidariedade, cortesia e obediência. E a terceira coisa que eu coloquei aqui é uma pequena comunidade, onde todos vivam, trabalhem e descansem em união, harmonia e cooperação. Então, a casa, o lar cristão, a casa de uma família cristã, que é a nossa matéria, é isso, é uma pequena igreja, é uma pequena escola, uma pequena comunidade, onde se vive em união, harmonia e cooperação. Isso é muito bonito, né, irmão? Olha aqui, ó. Jesus sancionou a santidade do casamento com a sua presença lá naquele casamento. Então, o primeiro ato do Senhor Jesus Cristo foi santificar o casamento. Então, o casamento é mais do que um contrato civil ou uma exigência social. Antigamente nem contrato tinha, né? Então, o casamento é mais que um contrato, irmão. É uma exigência ou uma exigência social. Segundo a Bíblia Sagrada, ele é uma aliança entre o homem e uma mulher para uma união indissolúvel, física e espiritual. Então, o que é para Deus? Para Deus, irmãos, é uma aliança o casamento entre um homem e uma mulher para uma união indissolúvel, física e espiritual. O casamento não foi constituído para acomodar os instintos. Ao contrário, é um estado de santidade em que os cônjuges se comprometem a serem fiéis reciprocamente na fidelidade e na adversidade. Até quando? Até a morte. Essa fidelidade moral é indispensável à santidade cristã. 1 Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 16, nós podemos ler aqui para você, você vai ver este significado e o sentido desta palavra. Então, o que diz aqui, ó, 1 Coríntios 6, 16. Vamos ler aqui, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Então aqui, ele está aqui nesta palavra dizendo, olha, o que se junta com fidelidade, né? Ele fala aqui da infidelidade, da até a instrução, mas o que importa aqui é que ele disse, dois numa só carne. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, o que Paulo aqui está nos dizendo é com fidelidade, né?
com fidelidade. Nós não queremos partir para a infidelidade, a meretriz, mas o que se junta, né? Se junta para ser dois em uma só carne. E como é que isso acontece? Acontece quando há uma concordância, acontece quando há um propósito. Então, são duas pessoas que se ajuntam com o mesmo propósito. Então, quando você se junta com uma pessoa com o mesmo propósito, você se torna dois em um. Agora, quando não se tem o mesmo propósito, há a possibilidade de uma separação. Há uma possibilidade de ter confusão. Mas o primeiro passo que nós podemos fazer é nos juntar com uma pessoa, procurar uma pessoa que combine conosco, que combine e tenha o mesmo propósito, para depois dizer, ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a pessoa que você escolheu. E quando a pessoa se separa, quando a pessoa deixa, aí há aqui esse problema todo que o versículo de número 16 está dizendo. Serás dois numa só carne, é o que Paulo está dizendo. Portanto, é absolutamente necessário a fidelidade conjugal, porque ou você se separa, fica sem ninguém, ou você ali, ó, tenta manter ali o seu relacionamento para que não haja a infidelidade, tá bom? Então, vamos aqui junto. Os ensinos para a igreja sobre a família. Efésios 5, 21, 23, até ali, o 25 vai nos explicar, você conhece isso aí. Se nós formos ler aqui, Efésios, capítulo de número 5, você vai ver o que Paulo está nos instruindo. Olha o que ele diz aqui. O 21 diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, primeiro vem essa sequência, Deus, homem, mulher, filho. Quando Deus fala obediência, é uma palavra muito forte, não significa que o homem tenha que ter a mulher debaixo dos seus pés, maltratando, pisando, não é nada disso que Deus aqui está ensinando. Por quê? O ensinamento foi do quê? Que Deus tirou a mulher do lado do homem. Então ela está do lado a lado. É uma ajudadora, uma auxiliadora. O homem é o provedor. É aquele que vai procurar, é aquele que vai prover a situação para a família. A mulher, ela é a auxiliadora, ajudadora, uma ajudadora idônea, ou seja, capacitada. Então a mulher não está a nível inferior do homem, mas a responsabilidade está para o homem, seu provedor. A responsabilidade com relação ao pecado não foi nem para a mulher, mas foi para o homem. Deus deu a ordem ao Adão, dizendo, daquela árvore ali, você não mexa, porque quando mexer vai acontecer o pecado. Aí, Deus, quando vai conversar com Adão no Éden, ele fala assim, foi a mulher que tu me deste, querendo culpar a mulher. Mas, na realidade, a responsabilidade foi do homem. Então, o homem como cabeça não significa que ele tenha que estar com a mulher debaixo dos seus pés maltratando. Não. Mas tem que ter o amor. Cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo teve tanto amor pela igreja que ele morreu por ela. Assim é o amor do homem. Você vai ver que Efésios 5 aqui, mesmo no 25, você vai ver que uma das funções do marido é amar a mulher. Então eu pergunto sempre, eu acho que é muito mais difícil amar, porque quando você ama alguém, aí fica fácil das pessoas ali te combinar com você, ter o mesmo propósito que você. Então, aqui ele compara
Cristo como cabeça da igreja, o homem como cabeça da mulher. Então, Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. Assim é o amor do homem pela mulher. Se preciso for, o homem tem que morrer pela sua esposa. Então, é muito difícil, né, essa parte para o homem. Mas, às vezes, a mulher fica com essa palavra obediência, e a mídia, nas épocas de hoje, colocou essa palavra com uma agressividade para a mulher, e que, às vezes, a mulher pensa que é uma agressão. Mas não é nada disso. Assim como Deus, ele honra o homem, Deus tem honrado todas as mulheres na igreja. Então, esse texto aqui fala sobre isso. Paulo estabelece as normas para o lar cristão. A família é a unidade básica da sociedade humana. As modas mudam, as culturas mudam, as civilizações sofrem transformações, mas a família permanece a mesma. Para Deus, a família permanece a mesma. Ela é o instrumento mais adequado à transformação dos ideais práticos cristãos de uma geração à outra. O casamento deve ser indissolúvel. Os cônjuges devem evitar tudo o que possa fazer para não perturbar a sua união conjugal. Então, esse é um texto, irmão, que nos remete, aqui se nós formos continuarmos lendo a 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Né? Então, aqui ele continua dizendo, para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu cônjuge, você a purifica. E esse é o exemplo de Cristo Jesus. Mesmo com a sua morte, com o seu sangue, purificou a igreja. Então, repito, se preciso for, morra aí pela sua esposa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não? O relacionamento dos cônjuges, irmãos. A unidade na família dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. Olha, a unidade da família dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. O amor deve nortear a vida do casal. O amor é a essência que dá o aspecto agradável ao casamento. Então, nós já falamos disso aí. Né? Amar a Deus, o marido ama a esposa. Quando você ama, você sempre vai ter ali o prazer da sua esposa em estar do teu lado, ajudando, e é uma ajuda qualificada. Né? Então, é por isso que eu dei o exemplo no início. Né? Você tem ali o esposo, você tem a esposa, você tem o filho. E qual é o objetivo desse degrau? É que lá na frente mais, o filho vai deixar pai e mãe e vai formar a sua família. Então, quando ele sai e forma a sua família, ele faz com que um dos propósitos de Deus seja cumprido, que é a reprodução. Ou seja, o filho, ele gerou um novo lar, uma nova família, onde vai criar os filhos no temor do Senhor. E o filho do filho, né, vai formar uma nova família. E assim vai haver a reprodutividade, o objetivo de Deus vai sendo alcançado. Então agora esse filho que saiu de casa, ele arrumou um trabalho, tem condição de se sustentar sua esposa, sua família, ele agora estabelece uma nova família, ele agora está no mesmo patamar da família do seu pai. Mas isso não significa que ele deva ali desrespeitar, nada disso.
Quando fala deixar, esse deixar é no sentido de ter condição de se sustentar, estabelecer novo lar, e assim sucessivamente. Então, quando tem essa unidade, quando tem um bom relacionamento e vive em amor, os cônjuges crescem, a família de Deus se torna forte. E quando a família se torna forte, nós temos uma sociedade forte e uma igreja forte. Olha a responsabilidade do líder em relação às ovelhas. Vamos lá? É necessário que haja comunicação. Olha a responsabilidade do líder. Quando eu falo líder, é de um pastor, de um pastor. Então, todo sacerdote, todo marido, ele é o sacerdote da sua casa. Ele conduz as suas ovelhas, né? Então, é necessário que haja comunicação. Então, a comunicação é uma das coisas mais importantes num relacionamento. Faltando comunicação, as coisas começam a desandar. O problema da sobrevivência tem levado tanto ao homem como à mulher a passarem uma grande parte do seu tempo separados. Em muitos lares é difícil a família se reunir para uma refeição ou para alguns momentos de lazer. Aí, irmão, quando eu falo aqui sobrevivência, o problema da sobrevivência é a procura do emprego. É a procura da sobrevivência, você se manter. E quanto mais você tem, mais você quer alcançar. Se o marido trabalha, não está bom. A esposa tem que arrumar um trabalho. Os filhos, às vezes, vai ser criado por outras pessoas. Então, esse problema está gerando um desconforto tão grande porque não tem tempo para si. E os lares e as famílias não têm condição de se reunir. Por quê? Porque falta o tempo. Reunir para uma refeição, para alguns momentos de lazer. Faça uma pesquisa, eu coloquei aqui, ó, entre casais cujo casamento já dura por 30, 40 ou 50 anos. Você vai descobrir que esses casais têm na conversação com bom humor a causa principal do seu sucesso. Então é essa comunicação que se precisa ser alcançada pela família cristã. Olha a posição dos filhos no lar. Então a Bíblia, irmão, ela tem recomendação, ela tem função para cada membro da família. Tem para o pai, tem para a mãe, tem para o filho, tem para a sogra, tem para o sogro, tem para o neto, tem para todo mundo. Principalmente aqui, ó, né, para os filhos. Vamos falar agora dos filhos. Efésios de número 6. O que é que ele recomenda aqui? Ó? Vós, filhos, do 1 ao 4. Ó. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então é isso, a Bíblia sempre traz estas recomendações para cada membro da família. E eu quero só aqui me aplicar nisso aqui. Então, Paulo escreve aqui, os instruiu a serem obedientes a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isso é bom, filhos. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, o primeiro mandamento com promessa, esse daqui do Êxodo 20:12. Entendeu? Então, se você desonrar, de repente você viva pouco. Mas a recomendação é honrar para que viva muito tempo sobre a terra. Não é difícil conseguir esse respeito, esta honra, quando criamos nossos filhos com amor, firmeza, sem ameaças e com muita oração. Muitas vezes acontece de haver desrespeito aos pais porque também faltaram disciplina e ensino na infância. Paulo recomenda 2 maneiras ideais para conseguirem dos filhos a honra e o respeito. Vós, pais,
não os provoquei a ira aos vossos filhos. Então, esta é a recomendação de Paulo para conseguir dos filhos a honra e o respeito. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O prazeroso, meu irmão, respeito do filho não é conseguido por abuso de autoridade, nem por maus tratos aos próprios, por parte de pais. A paz tão absurdos que chegam a até alejar, cegar, queimar, escravizar, coloquei aqui bem, até matar os próprios filhos, você vê. Tais coisas são os diabólicas. A disciplina deve ser aplicada na infância com entendimento, irmão. A Bíblia ensina a corrigir com vara, mas com entendimento, não espancando. De acordo com os ensinos da palavra de Deus, é que você vai aplicar esses ensinamentos na infância. A palavra de Deus fala: instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então isso aí, irmão, é o que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus. E nisso nós temos que confiar, acreditar. Criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Os pais que mantêm comunhão constante com Deus aprendem no trato diurno, né, com Ele, a aplicar a necessária disciplina amorosa a seus filhos. Deus nos ajuda a tornar nosso lar um lugar agradável, onde nossos filhos sintam saudades quando deles se ausentarem. Isto se consegue pelo amor. Não é sintomático que muitos jovens filhos de pais crentes procurem casar-se antes de atingirem a maioridade. Então, às vezes, ele fica, né? Quero casar, que a testosterona está lá em cima, então não quero pecar, então case. Mas muitos deles querem sair cedo de casa porque, às vezes, não aguenta ali a situação. Então, é a recomendação do apóstolo Paulo. Família perfeita. Olha lá. Um dos graves problemas nessa área da família, no meio evangélico, é o conceito de que, como crente, nossa família, principalmente as do pastor, evangelista, presbítero, né, dos obreiros em si, tem de ser perfeita. Afinal, não temos um Deus, um Salvador, a Bíblia, a garantia de uma vida eterna. Isso é o que alegam os defensores deste conceito. Esquece de que a família é formada por pessoas limitadas, imperfeitas, que carregam traumas emocionais, frustrações, essas frustrações que tiveram problemas de orientação lá na infância. Os pais também não são perfeitos, e que tudo isso influencia a vida comunitária íntima da família. A pregação de que a família deve ou tem de ser perfeita leva muitas pessoas a frustrações nessa área, pois elas percebem que este é um alvo impossível de ser alcançado. Então, irmão, muitas vezes, né, você tem o seu cônjuge, mas você está naquele dia que você quer ficar sozinho, né? Quer ficar lá, quer ficar cá, um quer ficar meditando, o outro está no seu momento especial. Então não pense que o pastor tem um casamento perfeito. Nada disso. Então você pode ficar frustrado. Por quê? Porque apesar de ser dois em um, mas são dois pensamentos. Então tem momento que você não vai concordar. Tem momento que o propósito vai sair. E isso acontece em todos os lares. Então esse conceito de tem que ter a família perfeita, e quando algo acontece, bate o desânimo em você, cuidado com isso, porque é muito difícil. Como não conseguem ali alcançá-lo, camufla os problemas escondendo-os atrás de uma capa de aparência de que tudo vai bem, quando na verdade, na realidade, não vai. Sem querer, apercebe-se, estão levando as famílias a uma vida
fracassada. Então, com isso aí, na realidade, você de ter uma família forte, torna-se uma família fracassada, porque você está camuflando e não quer ali resolver a situação, não quer assumir o problema e levar até a presença de Deus para poder resolver. São uma coisa, mas tem de aparentar outra coisa, porque pode ser um dos motivos porque muitos filhos abandonam a fé. Essa atitude torna-se um peso para as pessoas. Não foi isso que Deus planejou para nós, seres humanos. Precisamos partir do princípio, meu irmão, de que não há famílias perfeitas, nem dentro, nem fora da igreja. Todas têm seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, seus desafios. Existem, entretanto, famílias saudáveis emocionalmente, em que as pessoas não buscam a competição, o poder de comando, o individualismo, mas que são um lugar cujo lema é um por todos e todos por um. É a ideia de que se qualquer membro da família, seja pai, mãe ou filho, ganha alguma coisa, a vitória é de todos. Se perde, a derrota é assumida por todos. Por isso, a família não é uma propriedade exclusiva de membro em particular. Por isso, a família não é uma propriedade exclusiva de um membro particular, mas é o resultado do esforço de todos. Então, cada pessoa colaborou para o bem comum. O bem comum se dá no espaço da relação. E o espaço da relação de comunicação é que difere de uma família para outra. Enquanto em algum espaço é apertado ali, onde os deveres são cobrados com adequado e confortável para cada membro. Então, vamos cobrar, vamos ali viver, mas sabendo que cada membro ele tem que ter um conforto para poder decidir, porque há um limite. A família foi a única instituição criada por Deus antes da queda do homem, o que comprova que sua importância é fundamental no desenvolvimento humano. Ela não foi criada só para o crente, mas para o ser humano. Por isso, não é de estranhar que algumas famílias não evangélicas tenham uma convivência saudável e de crescimento mútuo. Às vezes, você vê uma família que ela não é nem crente, mas que ela tem um relacionamento ali mútuo, agradável e que pode crescer. E às vezes você olha para a igreja, você vê família desestruturada, de membros, de obreiros, de pastores. Por quê? Porque na realidade a família foi criada para todos. Então o conceito de família lá, Deus fez para todos. O cristão e o lar. Então o cristão e o lar. Vamos lá? O lar foi constituído por Deus como unidade básica da sociedade. A formação de lares verdadeiramente cristãos deve merecer o interesse particular de todos, principalmente dos líderes. Deve ser constituído de dois seres cristãos, a gente já viu isso aí, dotados de maturidade emocional, espiritual e física. Isso os casais têm que ter. Maturidade emocional, espiritual e física. É necessário compreender que a vida sexual correta entre os cônjuges é biologicamente indispensável. Paulo ele fala sobre isso aqui nessas referências. Se está com problema, se separe por algum instante para que Satanás não entre. Ele até fala, o corpo do homem não pertence ao homem, o corpo da mulher não pertence à mulher, mas isso é um estudo mais aprofundado, porque tem homem também que confunde isso, não entende o momento que a esposa passa, porque a mulher ela tem ali período fértil 5 dias, o homem é 25. Então, às vezes, o homem confunde isso. E até um ditado, Teve um ditado que falou, não,
eu vou colocar uma placa na cabeceira da minha cama dizendo, ó, seu corpo não lhe pertence. Aí a mulher falou, o seu também não se pertence, então fica quieto e vai dormir. Entendeu? Então, mas esse entendimento tem que se ter esse entendimento, né? Tem que se ter esse entendimento, porque senão vai dar confusão. Unidos por amor, irmão, profundo, né? E você vai participar de desfrutar daquilo que Deus deu para o homem. O casal deve partilhar ideias, né? E ambições semelhantes, ou seja, compartilhar ideias do mesmo pensamento e ser dedicados à criação dos filhos na instrução e disciplina divina. Então, se você quer trabalhar, tenha um tempo com o seu filho, não deixe o seu filho para a escola tomar conta, para uma pessoa cuidar, e você querer futuramente que o seu filho seja voltado aí para as coisas de Deus. Isso exige o estudo regular da Bíblia, tempo para o culto doméstico, né? Ao menos uma vez na semana, orar e acompanhar os filhos numa vida regular de oração, né? Não permitir que o filho deite para dormir sem antes orar e agradecer a Deus, né? Agradecer pelas bênçãos que recebeu no dia, né, que se passou. A palavra de Deus deve estar presente em todas as conversações. Nesses lares, o Espírito Santo está presente em todas as relações da família. A igreja tem a obrigação de preparar jovens para o casamento, treinar e auxiliar os pais nas suas responsabilidades, orientar pais e filhos nas provações e crises da vida. Então é isso que eu defendo. Então, se você faz parte de uma igreja, procura o departamento familiar para que possa assim estar orientando. Eu mesmo, irmão, como crente, viu? Eu passei basicamente 15 anos de idade dentro da igreja sem saber o que é um final de semana, sem levar minha família para passear um domingo, porque estava preocupado com o ensinamento na escola bíblica dominical, sendo professor, superintendente da escola bíblica dominical. E quando eu me achei com alguma dificuldade no meu relacionamento, sabe o que foi que a liderança da igreja falou? Que eu, na realidade, fui negligente na condução do meu relacionamento. Eu quase ali que arrumava um problema, né? Então, a igreja ela tem essa responsabilidade. A igreja ela tem a responsabilidade de estruturar um departamento qualificado, preparado, para poder estar instruindo ali tanto a mulher para como o homem. E graças a Deus tem algumas igrejas agora que tem culto de homens, outro tem culto de mulheres, porque tem assuntos de homem, tem assunto de mulheres. Eu me lembro que quando eu viajava na marinha, viajando para fora, eu mesmo não tinha aquela técnica de trazer uma lembrança, um presente para minha esposa. O que eu trazia era só um macacão sujo, irmão. E isso, com o tempo passado, é lembrado. Viajou tanto, foi para os lugares, não trouxe nenhuma lembrancinha para mim. Enquanto o ímpio, que não tinha Deus no seu coração, levava o presente para suas esposas. E quando chegava em casa, era recebido lá beijos e abraços. E o que a gente levava? Só macacão. Então tem coisas que o homem precisa aprender. Tem coisas que o homem precisa estar ali sendo orientado para que ele possa desenvolver técnicas para agradar a sua esposa. A Bíblia, ela ensina, vamos para a Bíblia. Mas às vezes, irmãos, quando não há uma comunicação, vamos orar junto, não dá para orar, não dá para ler a palavra junto, só você procura, só ela procura e você não, há o desencontro aí, de propósito. Agora, se você tem um departamento, tem uma igreja que cuida, que orienta, vai ser melhor. Além de ter ali o manual, que é a Bíblia Sagrada, que orienta como deve ser conduzido a família, mas que você também tem pessoas qualificadas, confiáveis, que pode te auxiliar, que pode te ajudar. Então, a igreja precisa cuidar dessa área. Como eu te falei, eu passei 15 anos sendo professor e superintendente de escola bíblica. E na hora da minha dificuldade, a direção da igreja falou que eu negligenciei porque não levei a minha esposa para passear. Está vendo aí? Então, só a oração de Deus mesmo para resolver esse problema. Então, o pastor também tem dificuldade, tem problema. Todos têm. Então, você acha que o lar do pastor é 100% ali, vai até a eternidade sem problema?
está enganado. Todos têm dificuldade. Então, assistir aqueles que sofrem em lares desajustados é uma função que a igreja deve ter, e ajudar os enlutados, as pessoas que estão ali encarnecidos a encontrarem sempre um significado da vida. A pessoa ali está com um problema emocional. O lar é básico no propósito de Deus para o bem-estar da humanidade. Então, o lar é básico no propósito de Deus para o bem-estar da humanidade, e o desenvolvimento da família deve ser de supremo interesse para todos os cristãos. Então é isso que a igreja deve se preocupar e deve ter, essa preocupação. Então, nesse exato momento, eu sempre estou orientando isso aí, orientar algumas pessoas. Deixa eu contar aqui um caso que nós passamos. Eu, na realidade, viajava bastante evangelizando, e nós fomos evangelizar em outra cidade para passar 2 dias. E foi um obreiro conosco, e o obreiro estava com uma dificuldade em casa familiar. E quando nós chegamos na cidade, o pastor arrumou lá um quarto para nós dormirmos, e quando essa pessoa chegou, esse obreiro chegou, éramos 4 obreiros num quarto com 2 beliches de um lado e 2 do outro. Irmão, ninguém aguentava o mau cheiro de chulé daquele obreiro. E nós falamos, os 3, aqui tu não vai dormir, rapaz. Primeiro tu vai ter que tomar um banho e lavar esse pé aí, porque ninguém aguenta aí a tua meia nem o teu sapato com esse cheiro de chulé. Aí ele foi, lavou, colocou, falou, fedeu muito, pastor. No outro dia, estava horrível, ninguém aguenta. Ele falou, talvez seja isso que minha esposa reclama, mas não chega para mim e diz. Aí eu falei com ele, rapaz, toma um banho, meu irmão. Lava teu pé, bota ali um talco no pé. Quando você tomar um banho ali, bota um perfume. Aí daqui a pouco, alguns dias, ele chegou e falou, pastor, minha esposa falou que eu melhorei nessa viagem, voltei melhor. E ela pediu para quando o senhor for fazer evangelismo de novo, me levar e me aconselhar. Ou seja, então, irmão, às vezes a pessoa passa por um simples problema que pode estar acarretando ali o relacionamento e você nem percebe. Porque às vezes um não fala, o outro não fala, fica com vergonha ou com ressentimento, aí vai causando problema aqui, problema ali, vai se estendendo, passando o tempo, daqui a pouco o problema se vira um problema muito maior. Então, que ficamos aí com essas orientações, eu peço os irmãos que, quando assumirem um departamento na sua igreja, se não tiver, cria o departamento de casais, cria um departamento de orientação ali para familiares, leia livros, leia a Bíblia, se aplique nesse ministério e oriente as pessoas, porque o inimigo está furioso com os casamentos. Então, que Deus possa, assim, ajudar cada um. Olha, características indispensáveis para quem vai servir. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, ali tem as recomendações de 1 Timóteo 3,16 de Paulo, que ele dá para os obreiros, irmão. Então, que nós possamos aí nos aplicarmos, porque é uma das coisas mais importantes na vida do obreiro, na vida daquele que almeja o episcopado, louvado seja o Senhor, o relacionamento conjugal. Não? Então, se você está aí precisando casar, está precisando aí de uma varoa, ore a Deus, mas também vá à luta. E busque, louvado seja o Senhor, aquela pessoa que tenha o mesmo propósito que você. Louvado seja o nome do Pai. Tem um obreiro, coitado, que ele trabalhava muito, perdeu o emprego. Aí a esposa foi, arrumou um emprego de caixa no supermercado. Aí ela dizia lá na igreja, agora quem manda em casa sou eu, porque quem trabalha sou eu, quem paga as contas sou eu, pago água, luz, energia. Ele fazia tudo isso aí, me fazia de escravo. Agora quem manda em casa sou eu. Olha o pensamento, irmão. Então, o pensamento, na realidade, é propósito mútuo, irmão. O mesmo propósito. Se o marido trabalhava e pagava as despesas e agora está desempregado, está sem emprego e a esposa arrumou emprego, olha, divida aí as contas, pague as contas com amor, carinho, até o seu
marido aí arrumar um outro emprego, né? Teve outro exemplo que a esposa falou, meu marido está desempregado, e eu arrumei o emprego. Mas quando eu recebi o salário, eu pegava o meu salário, dava para ele. Toma aqui, marido. O marido, obediente, que conhecia, dizia, não, esposa, foi você que trabalhou, fique com o dinheiro, pague as contas, porque agora é você aí que está trabalhando. Ou seja, mas ela deu a honra ao seu marido. E o marido, sabiamente, voltou para ela a honra. Então, lado a lado, mútuo, propósito iguais. Assim, há crescimento. Mas for, esse é meu, esse é seu, e não divide nada aqui, não ajunta nada, só vai diminuir e não vai ter crescimento. Que Deus nos ajude nessa matéria, que Deus possa assim colocar no coração de cada pessoa e que os casais possam ter uma harmonia em si e que vença as dificuldades em nome de Jesus e que o inimigo possa ser envergonhado. Vamos orar a Deus no nome santo do Pai. Eu acho que Paulo, ele foi um dos pregadores com mais coragem, irmão. Às vezes, tem tanto problema no relacionamento, e eu, como pastor, já peguei tanto, já dei aqui alguns exemplos, né? E eu posso dar até mais um aqui, né? Às vezes, lá, quando eu estava dirigindo uma igreja no estado da Bahia, na cidade de Salvador, era muito problema, irmão. As irmãs chegavam, pastor, me socorra. O que é que está vindo? É que meu marido falou que hoje eu não vou vir para a igreja. Porque eu venho para a igreja, olhar para o irmão, ser paquerada por irmão, dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para o pastor. Ele falou, se eu vim, eu vou levar uma surra. Aí, irmão, se for negócio de surra, aí já saiu fora do ambiente de igreja. Tem que ser para outra situação. Mas, irmão, eu não vou aqui, louvado seja o nome do Senhor, aconselhando a irmã a ficar com o marido que apanha todo dia do marido, quando vai para a igreja. Que é isso? O apóstolo Paulo, muito corajoso, 1 Coríntios 7, 15, 1 Coríntios 7 ali, que é um capítulo destinado a orientar a família, ele orientou, porque estava acontecendo muito problema na igreja de Coríntio, ele falou, olha, se o marido não crente, ele permite que a mulher crente vá para a igreja, não a deixe. Né? Mesma coisa, a mulher não crente tem um marido crente e ela permite que ele vá para a igreja, sua religião, não a deixe. Agora, se você tem ali um marido ou uma esposa não crente e ela não permite, aí no 7, 15 de 1 Coríntios, ele diz, querendo se apartar, se aparte, porque Deus te chamou para a paz. Então, a infidelidade conjugal, né, adultério, e uma outra causa que eu acho é o desprezo. Então, quando você é desprezado, quando você é desprezada pelo seu marido, isso é horrível, meu. Ninguém consegue ficar de pé com isso. Ninguém consegue dar sustentabilidade a um relacionamento quando você é desprezado, quando você é desprezada. A mesma coisa é a infidelidade. Mas querendo perdoar, perdoa. Acho que tem um pastor aí muito famoso que ele passou por isso, mas perdoou. Então, se tem ali a capacidade de perdoar uma infidelidade, um desprezo, tudo bem. Mas eu acho e aconselho dentro da palavra, assim como Paulo aconselhou, ele quer se apartar. Que se aparte. Deus te chamou para a paz. Louvado seja o nome do Pai. Então vamos aqui orar agradecendo a Deus. Bora lá? Meu Deus e meu Pai, que neste estudo, Senhor, o Senhor possa, Senhor, orientar os corações, Pai amado, que o Senhor possa estar, Pai querido, voltado, Deus, para que nós possamos ter famílias na igreja forte, tanto na sociedade como no país, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, nos sustenta, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, leia aí as transparências, leia, eu vou deixar para você, tem aí um estudo abençoado, complemente com os seus ensinos. Não quis entrar muito aí em situações particulares, mas que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.